Eu vou convidar agora para o nosso terceiro painel, Poder Judiciário, Interpretação de Clausulado, Litigância, Mediação e Arbitragem. Primeiro eu chamo quem vai moderar, mediar aqui para a gente. Ela é sócia do Matos Filho, Veiga Filho, Marrei Júnior e Quiroga Advogados, com longa experiência em modelagem de programas de seguros e resseguros para projetos de energia e construção regulatório. É coordenadora no programa de certificação de corretores de seguros da Fundação Getúlio Vargas. Recebam com muito carinho, por gentileza, Camila Calais. Que legal te rever, tá bem? Tô ótima, graças a Deus. E você? Esse aqui é seu, tá? Só um minutinho, por favor. Os debatedores, por gentileza. Sócio-diretor da Machado Cremonese, Lima e Gotas, advogados associados. Ele é advogado especialista em direito do seguro pela Universidade de Salamanca, Espanha, e com forte atuação em direito dos transportes, conferencista e autor de artigos e livros especializados nos segmentos de atuação. Mestre em Direito Internacional e pós-graduado em Teologia, com reconhecimento pontifício, línguas português, inglês, italiano, noções de espanhol, isso é sempre muito bom. Membro da Academia Nacional de Seguros e Previdência e membro da UJUCASP, União dos Juristas Católicos de São Paulo. Por gentileza, recebam Paulo Henrique Cremonese. Por favor, fica à vontade ao palco, tá? Por favor, tá? Pode subir, por favor, tá? Ok. Fique à vontade, por favor. Ele é juiz de direito no Tribunal de Justiça de São Paulo, coordenador regional e professor assistente na Escola Paulista da Magistratura. Recebam, por gentileza, o juiz Frederico dos Santos Messias. Bem-vindo. Doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo e atua como desembargador Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por gentileza, Carlos Henrique Abrão. Ela é gerente jurídica da Mafre, advogada com 19 anos de experiência no contencioso securitário e especialista em seguros. Por favor, recebam Liliane Ribeiro. Eu já tenho. Eu tenho aqui, ó. Obrigada, viu? Por favor, também, eu convido da Câmara de Mediação e Conciliação Sincor São Paulo, o senhor Adevaldo Galegari. Pessoal, painel composto, nós temos os nossos 45 minutos, tá bom? Você fique à vontade, vai estar passando para você. Se você precisar de alguma coisa, você fala, tá? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui no evento do CIST mais uma vez, é uma honra, presidente Chaya, com muito carinho, muito obrigada pelo convite. Panelistas de hoje de manhã, um prazer. Os panelistas anteriores, parabéns, foi ótimo assistir o painel de vocês também. E a gente aqui tem um desafio grande, que é tornar um tema que, por algumas vezes, pode ser um tema um pouco mais árido, mas um tema mais interessante para dividir aqui nesses 45 minutos com vocês. Então, inicialmente, eu vou passar a palavra para o meu colega Paulo Cremonese para poder fazer a introdução do que a gente vai conversar aqui hoje, né, Paulo? A gente teve a oportunidade de fazer algumas boas trocas aí nos dias que antecederam este evento maravilhoso e eu vou pedir para o Paulo poder introduzir um pouco o tema para vocês. Paulo, fica à vontade. Bom dia a todos, é uma grande honra participar de um evento, dividir a coordenação, por assim dizer, do painel, uma das maiores advogadas do Brasil, a Camila Calais, sócia de um dos maiores escritórios full service também do Brasil, então eu me sinto extremamente honrado, obrigado, e a Calais, ela tem um jeito carinhosamente informal, no bom sentido, na medida certa, e eu, que sou um pouco mais formal, já aprendi com ela e tentarei aqui também ser informal. Agradeço profundamente ao CIST, já faz tempo que eu participo, ainda que de forma periférica, e o CIST me prestigia muito, então eu sou profundamente grato e aceitou realizar um painel que permite o diálogo entre o Poder Judiciário e o mercado segurador, todos os protagonistas do mercado, as seguradoras, os segurados, os corretores de seguro, os prestadores de serviços,
nós estamos todos aqui, né? Os players, por assim dizer. E eu fico muito feliz. Agradeço a atenção de cada um de vocês. Não há como nominar muitos amigos que estão aqui presentes, sob pena de indelicadeza, então eu farei duas prerrogativas para homenagear a todos. O primeiro é um amigo querido, a quem tenho temor reverencial e muita gratidão em muitos aspectos, o Márcio Malfatti, que está aí presente. E o segundo, talvez o nosso decano, né, Odair Negrete. E os dois eu já assumo, selecionei para homenagear todos porque são grandes palmeirenses, né? Então, não poderia deixar passar essa oportunidade num ano tão festivo para o Palmeiras de homenagear todo mundo na pessoa desses dois queridos amigos. Mas que aqueles que eu tive a oportunidade e tenho de conviver, sintam-se imediatamente abraçados. E os novos, será um grande prazer. O porquê desse painel, muito rapidamente. O seguro ainda é um ilustre desconhecido da nossa justiça e da nossa sociedade. Conversando há alguns minutos atrás, nós percebemos isso, os participantes do painel. Muita coisa ainda há para ser feita. É preciso remodelar os cursos jurídicos, é preciso levar o direito dos seguros a todos. Nós temos aqui um representante, o Calegari, da arbitragem, da mediação, algo muito importante para desonerar a justiça de tanto trabalho. A justiça brasileira está sobrecarregada, em que pesem os esforços heróicos dos magistrados. Então, não vai ser necessário falar disso, porque muita gente qualificada estará aqui a falar. Eu apenas quero ouvir a apresentação formal, mas dizer o porquê que essas pessoas estão aqui. Juiz Frederico é, sem dúvida alguma, e não falo para agradar, um dos maiores conhecedores de direito marítimo do Brasil. Não só porque é um juiz lotado em Santos, que tem o maior porto, mas porque ele se interessa pela disciplina. Ele gosta, ele a estuda academicamente, vai além da sua função como magistrado. Ele faz muito pelo direito marítimo e, por arrastamento, direito dos transportes. Então, é o nosso selo aqui. No Poder Judiciário, ouso dizer, transportes tem um rosto, e é o do juiz Frederico. A Liliane é uma amiga querida, amiga nova, que conheci graças ao Márcio Malfatti, e ao participar de um curso de especialização em Direito dos Seguros em Montevidéu, na Universidade de Montevidéu, eu fiquei profundamente emocionado com a visão dela sobre a necessidade dos advogados, tanto os internos das seguradoras, como os prestadores de serviços, buscarem um diálogo maior com os segurados, com outros prestadores de serviços, e juntos trabalharem para evitar a sobrecarga do Poder Judiciário. Uma visão humanista, uma visão lógica, uma visão coerente, embora ela não trabalhe diretamente com o seguro de transportes, ela aqui fala como uma advogada interna, uma advogada do mercado segurador, com elevada sensibilidade em relação às demandas dos segurados. Então, acredito que é a pessoa certa para esse evento. E o desembargador Abraão, aquilo que eu falei para o juiz Frederico em relação ao direito dos transportes, cabe ao desembargador Abraão em relação ao direito empresarial e o direito dos seguros. É alguém que não só julga casos de direito dos seguros, como conhece o direito dos seguros como poucos. Porque o direito dos seguros, como eu disse inicialmente, é um ilustre desconhecido. Então, ele é alguém que pode falar com autoridade, não só por ser uma autoridade judiciária, mas com autoridade acadêmica sobre a importância dos seguros e como muita coisa há para ser feita. Termino por aqui, deixando a saudação ao Calegari, que chegou agora, com uma mensagem muito positiva. Eu mesmo, nós não vamos, evidentemente, até por delicadeza aos magistrados que estão aqui presentes, discutir efetivamente clausulado. Não vamos discutir direito, nós vamos falar de ideias, platitudes positivas, né? Aspirações, valores, coisas que são importantes. Mas eu assumo aqui o compromisso com o Calegari, como advogado, de fazer mais uso da mediação, mais uso da arbitragem, mais uso do direito contributivo, colaborativo, a fim de deixar para o Poder Judiciário, como Santo Tomás de Aquino havia imaginado lá na Idade Média, aquilo que somente o Poder Judiciário pode resolver. Termino mais uma vez agradecendo e profundamente a cada um dos participantes do painel,
A Camila e eu praticamente já somos da casa, então nós estamos cumprindo aqui uma obrigação. Mas cada um deles dedicou o seu tempo de trabalho, o seu tempo de judicatura, o seu tempo de advocacia, para poder estar aqui conosco. Então, muito obrigado. Eu peço calorosamente mais uma salva de palmas a todos e prometo não falar mais nada. Eu prometo não falar, a não ser que tenha alguma pergunta, algo. Muito obrigado a todos. Obrigada, Paulo. Eu já passo aqui a palavra à Liliane, para começar um pouco colocando para a gente exatamente essa visão que o Paulo já deu uma muito breve degustação para a gente, mas que eu acho que é uma reflexão super importante. Liliane, por favor. Olá, bom dia. Obrigada pela presença de todos, meus colegas aqui também. E o Paulo, acredito que ele tenha me convidado, porque também faço parte do time palmeirense. Né? Pois é. E o Paulo ficou um tanto surpreso com a minha fala ali naquele curso em Montevidéu, porque talvez não seja tão comum ouvir um advogado de seguradora falando que o seguro é feito para indenizar. Também não é muito comum ouvir de advogados de seguradora que a judicialização é excessiva e não tem mais. E ela não pode se perpetuar, sob pena de todo o nosso regramento, nosso ordenamento sobre o nosso mercado ruir, ok? E eu não falo isso, porque ela é boazinha, tem somente o viés humanitário. Tenho sim. Eu tenho verdadeira paixão pelo seguro, porque o propósito do seguro de fato me define e me representa, ok? Eu tenho verdadeira paixão pelo que fazemos, e tenho certeza que todos vocês aqui também. O que seria da sociedade sem o seguro? Quantas pessoas não teriam coragem de empreender? Quantas pessoas não teriam coragem de tirar os seus carros da garagem para sair de casa se não tivesse o seguro? Quantas famílias estariam destruídas depois dessa pandemia se não tivesse o amparo das seguradoras? Então, o nosso negócio é muito importante. Isso acaba me envolvendo, obviamente, como pessoa e como profissional. Eu acredito fielmente nisso. E é por isso que eu digo sempre, o seguro precisa ser efetivo. Ele precisa ser efetivo. É claro que as seguradoras, é claro que o contrato de seguro não vai proteger as pessoas de qualquer situação complicada, de qualquer risco. Não, a gente não consegue fazer isso ainda, porque nós trabalhamos em escala, nós trabalhamos em massa, né? Tá aí nossos colegas subscritores, nossos colegas atuariais que têm que trabalhar com uma gama específica de riscos, obviamente, porque senão a gente não se sustenta. Mas eu entendo que muita coisa precisa mudar. Nós precisamos, sim, reduzir a judicialização, e eu brinquei com o Paulo e com todos os colegas que estavam ali naquele curso em Montevidéu, que nós, advogados, sejam advogados internos, sejam escritórios que nos apoiam nessa atuação, nós precisamos, sim, investir menos tempo tentando convencer os nossos colegas aqui, desembargadores e juízes, das nossas teses, e colocar o nosso tempo muito mais no preventivo, tá bom? Se nós estamos entre o judiciário e entre todos os demais atores dessa cadeia, a nossa participação tem que ser voltada para dentro de casa. Nós precisamos corrigir N situações, evitar N conflitos. E nós temos um celeiro muito rico, né, Paulo, e todos os colegas aqui de escritório, que é o contencioso. A gente não precisa ficar mirabolando, pensando o que é que pode dar errado, o que é que está desequilibrado no contrato. A gente tem milhares, infelizmente, milhares de ações judiciais para descobrir isso. Então, o que nós não podemos fazer é tratar os casos concretos, unicamente, trabalhando, reduzindo ali, seja o prejuízo da seguradora ou buscando equilíbrio. A gente precisa aprender com cada situação e pensar no preventivo. Levar cada detalhe que nós conhecemos no final dessa cadeia produtiva para as outras pessoas que atuam, né?
Hoje eu atuo, a Camila estava me perguntando se eu estou na diretoria jurídica, ali na organização em que eu atuo, eu expliquei que não, que hoje, por uma opção estratégica, foi criado 2 departamentos jurídicos, um departamento jurídico institucional e um departamento jurídico dentro da diretoria de operações. Por quê? Porque era necessário esse diálogo. Precisávamos sentir na pele, o jurídico levar para toda a cadeia produtiva o que nós vemos. Esse olhar preventivo. E, realmente, é o modelo, como a Camila leu, eu já tenho 19 anos de experiência no mercado segurador, 19 anos dentro de departamentos jurídicos e já passei por N estruturas. E eu digo que a estrutura mais efetiva é essa, de proximidade. E temos que levar essas informações. Brinco muito com a minha equipe que, embora, né, temos que ter orgulho da nossa profissão, vou dizer uma coisa, que nós, advogados, não habitamos o Olimpo. Não habitamos o Olimpo. A nossa atividade, pelo menos a minha atividade ali dentro da empresa, atividade jurídica é meio e não é fim. Eu preciso levar todas as informações que eu adquiro dos meus colegas, dos escritórios, tudo aquilo que a gente aprende na fundamentação de cada julgado, preciso traduzir isso de uma maneira muito simples e aplicar ao negócio. Nós temos que trabalhar preventivamente, nós precisamos reduzir as demandas judiciais para que somente chegue ao judiciário aquilo que de fato precisa ser resolvido por eles. Muita coisa pode ser tirada, pode ser evitada com alterações simples em cada etapa da cadeia produtiva, seja na venda, na subscrição, na análise, na regulação de sinistros, na escrita das nossas apólices, das nossas condições gerais, também. É necessário fazer esse trabalho, por quê? Porque o segurado é aquele que, de fato, sustenta esse mercado. Se um dia eu deixar, se os segurados deixarem de existir, com certeza eu também não estaria aqui. E também sou uma segurada. Eu sou advogada de seguradora? Sou, mas também sou uma segurada. Também tenho interesse nesse negócio, na sustentação desse mercado. E, óbvio, as ações não vão desaparecer, tá bom, Paulo? Outros advogados aqui, continuaremos tendo ação judicial, teremos emprego? Sim, né? Muito bom. Mas nós vamos discutir aquilo que de fato precisa ser discutido. Nós vamos discutir o equilíbrio contratual verdadeiramente, né? Porque é importante que ele aconteça, é importante que ele exista, pelo simples fato de que tudo isso precisa se sustentar. Tudo isso precisa ficar em pé. Eu brinco que a surpresa dentro de um contrato de seguro deve ser a ocorrência ou não do sinistro. Depois de ocorrido o sinistro, nem o segurado deve se sentir surpreso pela cobertura ou não, e aqui eu falo do segurado diligente, porque ele também precisa conhecer o que contrata, né? Temos que fomentar isso, e aqui está um papel super importante de corretores e de quem ali acompanha eles de perto. Eles precisam conhecer, precisam se interessar por aquilo que de fato contratam, tem a possibilidade de negociações, enfim. Então, eu falo que o segurado dirigente não pode se surpreender. De repente, diante de uma negativa ou de uma indenização não no montante esperado. O segurado diligente também deve evitar o sinistro. Mesmo tendo contratado o seguro, ele precisa evitar que aconteça. Isso é necessário. Essa é a ideia, a ciência do seguro, porque a partir do momento, né, que você contrata e deixa as coisas fluírem e correrem sem o cuidado necessário, essa balança já se desequilibra. E, por outro lado, temos também que fazer e prestar as contraprestações devidas. Esse é a minha fala. É o que eu acredito, é o que eu tenho visto nesses últimos 19 anos. Acredito, sim, que o mercado segurador
vai caminhar e já está caminhando para isso, porque já percebemos que a forma como estava vindo, isso não se sustenta mais. Então, Camila, acredito que em breve o jurídico e os escritórios terão uma participação muito estratégica em tudo isso, né? E teremos aqui diálogos com o Poder Judiciário, com teses novas, com coisas novas. Vamos tratar, enfim, daquilo que, de fato, a gente não consegue resolver sozinhos. E sendo, mais uma vez, agentes de transformação e impulsionadores da própria indústria. Acho que isso é super importante. Acho que todos nós aqui temos que nos enxergar dessa forma, no sentido de impulsionarmos cada vez mais a indústria. Mas eu já vou passar a palavra aqui para o Frederico. Frederico, foi um prazer enorme te conhecer e a gente está muito ansioso para ouvir a sua contribuição à nossa conversa de hoje. Bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar presente nessa manhã. O tempo é curto, então as homenagens também são curtas, mas não poderia deixar aqui de registrar a minha alegria de participar de um painel tão seleto. Agradecer especialmente ao Dr. Paulo Cremonesi, quem me fez o convite. Eu até ia sugerir para você, Dr. Paulo, que fizesse um seguro também, por ter me convidado para participar desse painel, porque, obviamente, eu até brinquei, Paulo, será que eu estou à altura de participar de um evento específico do mercado de seguros? Porque a responsabilidade é muito grande e a gente sabe que todos aqui são profundos conhecedores. Mas eu não podia deixar de registrar a presença dos meus 2 filhos ali, ó, sentados, Henrique e Bernardo. Então, se vocês já viram aí 2 meninos de 12 anos andando por aí, não estranhem, eles são meus filhos e agora, nesse momento, devem estar morrendo de vergonha. Mas, para mim, é um motivo de grande alegria ter os 2 aqui nessa manhã. Eu começo, já que a proposta é um debate suave, eu começo com um trecho de uma música do Lulu Santos, que eu acho que tem muito a ver com esse tema. Vocês podem estranhar, mas... hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir. Para todas essas aventuras da vida, para tudo isso que não tem volta, tem um contrato de seguro. Para todos esses riscos que nós assumimos e que foi bem colocado aqui pela doutora Liliane, aliás, eu gravei a fala da doutora Liliane e eu vou colocar em todas as audiências em que houver seguradora participando, e eu vou inicialmente falar, olha, vamos assistir esse vídeo primeiro. Mas para todas essas aventuras da vida, para tudo isso que não tem volta, para todos esses riscos que nós assumimos diariamente, nós temos o contrato de seguro. E o doutor Paulo coloca muito bem isso, a doutora Liliane colocou também, a questão do seguro que transcende a própria relação do contrato de seguro. O seguro protege o tecido social. Nós não viveríamos hoje sem um contrato de seguro. Hoje é difícil imaginar uma atividade de risco que não esteja amparada por um contrato de seguro. Então, o transporte de cargas, o transporte de pessoas, o seguro-saúde, o seguro de vida, enfim, é difícil imaginar uma atividade de risco hoje que não esteja garantida aí por um contrato de seguro. E me parece que é esse prisma, esse olhar que exige do Poder Judiciário um olhar especial em relação ao contrato de seguro. É preciso que o Poder Judiciário conheça efetivamente o contrato de seguro para que possa, a partir dessas premissas importantíssimas, que, aliás, o próprio legislador reconheceu, porque tornou o contrato de seguro um contrato típico. O contrato de seguro está lá no Código Civil, 757 a 802 do Código Civil. Essa importância que tem o contrato de seguro precisa ser vista pelo Poder Judiciário. E aí, eu faço um primeiro recorte para uma questão que eu acho interessante, que é a questão dos riscos pré-determinados no momento da contratação e do agravamento intencional do risco. Esses são 2 pontos que eu acho que o Poder Judiciário precisa estar muito atento, porque os riscos assumidos por ocasião da contratação do seguro influenciaram diretamente na precificação desse contrato. E o agravamento intencional do risco por parte do segurado acaba por quebrar esse sinalagma que deve existir entre as obrigações da seguradora e as obrigações do segurado.
E é interessante porque ainda hoje a gente encontra aquela falsa ideia de que a seguradora paga. A seguradora é rica, a seguradora pode pagar. É uma falsa ideia, lógico, eu não precisava nem dizer isso aqui para as senhoras e para os senhores, porque, na verdade, a gente sabe que quem vai pagar a indenização é o mútuo de segurados. É aquele mútuo formado pelos segurados, de modo que, se eu tiro desse mútuo um risco não coberto, eu estou agravando a todos os segurados que fazem parte daquela relação. A seguradora não vai pagar, na verdade, quem está pagando tudo isso são os segurados. Por isso que me parece que aqui um olhar atento do Poder Judiciário em relação tanto à precificação do contrato, com os riscos assumidos, quanto também a questão do agravamento intencional. O agravamento intencional que me leva a um segundo recorte, que é a questão da direção sobre o efeito de álcool, né? Objeto de uma súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que a direção sob efeito de álcool não exclui aí a obrigação da seguradora de pagar a indenização no seguro de vida, que me parece que precisa ser olhada com muita atenção por parte do Poder Judiciário, porque num país como o nosso, em que conduzir veículo, por exemplo, sob o efeito de bebida alcoólica é infração à lei, há sim um agravamento intencional por parte do segurado que conduz um veículo sob o efeito de álcool. E aí nós precisamos, obviamente, analisar a situação concreta para saber qual se realmente incide ou não a súmula. Porque imagina que nós podemos ter alguém parado no semáforo sob o efeito de álcool e um outro veículo vem e colide na traseira desse veículo que estava parado. O álcool foi determinante para o evento? Me parece que não. Mas há outras situações em que isso claramente pode acontecer, de o álcool ter sido determinante para que o evento venha a ocorrer, para que o sinistro venha a ocorrer. E aí me parece que o ônus da prova não deve ser da seguradora, porque quem agravou intencionalmente o risco, descumprindo uma norma legal, foi o segurado. É claro que essa é uma visão ainda, eu diria, polêmica, mas, já que nós estamos aqui num evento para refletir e para trazer ao debate, me parece que é uma consideração importante que nós temos que fazer. Uma outra também, e é o terceiro recorte, eu já vou para o final, é a questão da ação direta em face da seguradora. A seguradora não tem relação jurídica com o autor da ação, ela tem relação jurídica com o segurado, que é quem contratou o contrato de seguro. Aquela suposta vítima que entra com a ação, ela não tem relação jurídica com a seguradora. E nós ainda enxergamos isso no dia a dia, ações em que a seguradora é colocada diretamente no polo passivo. Nós sabemos que há jurisprudência a respeito desse tema, mas me parece que, por não existir essa relação entre a seguradora e o autor da ação, ela não pode figurar como ré no polo passivo diretamente acionada pelaquela suposta vítima do dano. Tanto é verdade que, lá na denunciação da lide, o legislador fez uma opção no 128, parágrafo único do Código de Processo Civil, permitindo que aquele que ganhou a ação pudesse exigir diretamente da seguradora em fase de cumprimento de sentença. Porque nós sabemos também que a obrigação da seguradora é de ressarcimento e não de pagamento. Portanto, ela deveria ressarcir o seu segurado e não pagar diretamente o autor do dano. Mas aí o CPC fez uma opção legislativa e permitiu que essa execução fosse proposta diretamente em face da seguradora, claro, com o objetivo de facilitar a reparação do dano. Mas a gente precisa ter muita cautela nesse ponto, porque me parece que a seguradora não poderia ser acionada diretamente. A gente teria inúmeras outras questões para eventualmente trazer aqui ao debate, a submissão da seguradora na subrrogação, a cláusula de eleição de foro e a cláusula de arbitragem, a questão também dos clubes de P&I, lá no direito do transporte marítimo de carga, são questões altamente polêmicas ainda, que a gente poderia debater a respeito delas até num evento próprio para isso, mas eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, Frederico.
Eu diria que são questões polêmicas, mas fascinantes. Né? Nós certamente aqui gostaríamos de ouvir, a gente tem um tempo limitado, uma pena, mas vamos sim pensar, né, presidente Chaya? Exatamente, eu ia tomar a liberdade, Camila, de não constrangendo nem o presidente Chaya, nem o querido Paulo Alves, mas pedir, e faz parte da minha vida pedir a realização de um seminário, de um evento específico com magistrados, para verticalizar o que foi colocado, porque a questão do motorista embriagado tem impacto imediato no seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, além da questão do seguro de automóveis. Então, já autoconvidando, tomando a liberdade de convidar a Camila para participar, eu acho que nós precisamos verticalizar esses estudos para aí sim aprofundar em clausulado, aprofundar nos defeitos, aprofundar nas teses. Então, eu peço perdão, não queria, eu não resisti. A proximidade aqui ao lado do juiz Frederico me fez isso, mas eu peço aos dois, o presidente e ao vice-presidente, por favor, uma agenda para poder tratar desses assuntos com mais profundidade. Bom, vamos lá. Sem dúvida. Obrigada, presidente. Isso aí. Bom, vamos dando continuidade aqui ao nosso painel e já estamos aqui na segunda metade dele. Eu vou convidar o colega Devaldo Calegari para comentar um pouco de mediação, e aqui eu vou fazer um parêntese inicial e depois Carlos Abrão para fechar a nossa conversa de hoje. E eu vou fazer um parêntese inicial aqui de uma iniciativa muito interessante do Ministério da Economia, fundamentada numa iniciativa anterior que já tem alguns anos. A iniciativa anterior é a Iniciativa de Mercado de Capitais, e tem esse nome mesmo, chama iniciativa, e é uma iniciativa de funcionários de carreira bastante seniores do Ministério da Economia e outros ministérios envolvidos, que estão há alguns anos olhando para o mercado de capitais no Brasil e vendo como efetivamente o poder público pode ajudar esses mercados a se desenvolverem. E qual não foi minha alegria esse ano, que esse ano surgiu a iniciativa do mercado de seguros, que está sendo gerada, mas recentemente, nas últimas semanas, já tem aí os 5 temas que vão ser aprofundados e debatidos durante o ano de 2023, e esses temas vão ser debatidos com toda a iniciativa privada e diferentes órgãos também da área pública, incluindo a própria SUSEP, dentre outros. E o 5º tema colocado, não por uma questão de hierarquia, mas simplesmente porque está colocado ali, o 5º tema é a mediação. E eu fiquei muito feliz de você aceitar vir participar aqui com a gente, Devaldo, porque esse é um tema que a gente vai aprofundar efetivamente no próximo ano, numa sistemática de uma discussão pública e abrangente, né, relacionada ao mercado segurador. Então, queria ouvir um pouco as suas ideias, como você tem visto isso, e dividir um pouco aqui com a gente essa temática. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado por essa deferência, participar de um painel com nobres debatedores, e dizer que, em 2016, foi aprovado a atuação das câmaras de negociação, mediação, conciliação e arbitragem no Brasil. Aparentemente, um projeto simples, mas que desafogaria sobremaneira, já foi comentado pelos nobres colegas, um pouco dessa quantidade incrível de ações que nós temos no nosso Poder Judiciário. Olhando o país como o Brasil, em que nós ajuizamos toda e qualquer causa, de mordida de cachorro à explosão de plataforma de petróleo, era preciso encontrar um caminho para a gente ajudar a resolver essas questões. Então, em 2016, as câmaras são aprovadas. Em 2018, o nosso Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, obviamente o maior sindicato do Brasil, com o peso dessa representatividade, e observando um departamento que nós já temos lá no sindicato há mais de 40 anos, que é o Disque-Sincor, que, na verdade, é uma câmara de mediação, de conciliação. O Disque-Sincor se propunha
a intermediar assuntos entre segurados, seguradores, prestadores de serviços, interpretação de clausulados de responsabilidades, e o nosso índice de eficiência lá, junto a esses parceiros, sempre foi superior a 70%. O que significa dizer que nós já tínhamos uma base muito sólida quando entendemos montar uma Câmara de Mediação. Levamos a nossa intenção, então, ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que, olhando esse nosso perfil, essa nossa intenção, imediatamente nos autorizou. Então, hoje, aliás, somos uma das primeiras câmaras do Brasil a fazer. Não temos hoje a arbitragem por absoluta interpretação nossa. Entendemos que esse primeiro momento é o momento de nos dedicarmos à negociação, à mediação e à conciliação, que, embora tenham nomes muito semelhantes, são coisas diferentes. A negociação é muito mais fácil de fazer porque é encontrar um ponto comum numa demanda já devidamente esclarecida. A mediação, a conciliação, o mediador pode ajudar a resolver, e a mediação, o mediador só indica o melhor caminho. Qual é a ideia das câmaras de mediação? Juntar as partes e fazer com que elas cheguem a determinadas conclusões. E a gente está vendo hoje, então nós temos, em março faremos 5 anos de Câmara de Mediação do Sincor São Paulo, que a coisa é muito mais simples do que parece. Então, os nossos exemplos lá, e o meu prezado juiz pode interpretar, às vezes é um pedido de desculpa entre as partes. Não é levar isso para uma guerra civil, nem mandar ninguém para o Irã ou para a União Soviética. Não. Às vezes é olhar no olho e dizer, me desculpe, eu estava errado. Isso vale, repito, para o cachorrinho que escapou do elevador e mordeu o vizinho, ou de uma demanda, por exemplo, de família, de sociedade, seja lá do que for. Quando nós encontramos esse caminho, nós, obviamente, colocamos à disposição, e nós trabalhamos em todo o território nacional, e já temos autorização para o Mercosul. E por que para o Mercosul? Obviamente, meus colegas corretores de seguros sabem, hoje, por exemplo, seguro de automóvel, de transportes, ele já extrapola as nossas fronteiras. E a gente quer levar também a nossa Câmara de Mediação, de conciliação e de negociação também, se houver essa necessidade fora dos nossos limites. Trabalhamos, e a pandemia foi muito útil, com os processos presenciais e com os processos via telecomunicação, que também se mostraram muito eficientes. A nossa Câmara, embora todas as câmaras sejam de caráter não restrito, não vale para o seguro de transporte de vida, para seguros ou para relações escolares ou familiares, uma Câmara de Mediação, ela está aberta a qualquer tipo de demanda. E o que a gente gostaria, nesse momento, aliviar um pouco lá os magistrados, a última informação que eu tive, pode ser confirmada pelo nobre juiz, nós tínhamos 240 milhões de ações ativas no Brasil. Uma quantidade, obviamente, maior do que o número de pessoas. É impossível, por mais que eles queiram trabalhar e fazem isso, dar conta dessa celeridade. Então, o que fazem as câmaras? Celeridade, manutenção da individualidade de cada um, isso é muito importante. E a solução encontrada, ela é perfeitamente resolvida e aceita pelo Poder Judiciário. Desculpe se me estendi, a gente poderia falar aqui, esse é um tema tão bom, tão gostoso, uma semana, não mais um painel, como sugeriu o Paulo, mais uma semana, mas eu quero agradecer e dizer, temos uma Câmara de Mediação do nosso sindicato, aberta a todas as demandas, mas, obviamente, com um olhar muito bom para o mercado de seguros, seja ele qual for. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. E agora eu convido Carlos Abrão para as palavras finais e vou fazer aqui uma questão, uma ponte interessante até com o que a gente tinha conversado antes, né, Carlos? Sim. Que é a questão que a Liliane colocou um pouco e você tinha abordado com a gente, que é a questão da confiança.
E você tinha colocado isso de uma forma muito interessante ali, e acho que está muito linkada com a primeira fala do nosso painel, que é a fala da Liliane. Então, peço autorização para falar em pé, porque Fique à vontade. como professor eu estou acostumado, agradeço o convite feito, em particular ao Dr. Paulo Cremonese, e vou tentar abordar nesses poucos minutos que sobram o que eu entendo de seguro, que eu aprendi na década de 90, como funciona o seguro estudando na França, quando eu vi um acidente de trânsito de pouca gravidade, o causador da colisão tirou o cartão, entregou para a mulher que estava um pouco assustada. Essa é a minha empresa de seguro, imediatamente chamou o guincho e foi resolvido. Eu perguntei o que se trata? Seguro. Eu falei, será que funciona assim no Brasil, como no primeiro mundo? Tão rápido? Em 5 minutos estava resolvido. Eu fiquei perplexo e isso me despertou interesse em estudar essa matéria, que eu faço há 30 e poucos anos. Michelangelo, com 87 anos, dizia que ele continuava aprendendo. E eu, com 35 anos e meio de magistratura, eu também continuo, como os estoicos gregos, eu sei que eu nada sei. Então, vamos prosseguir nesse tema. O planeta Terra, hoje, está chegando à casa de 8 bilhões de pessoas, seriam precisos 1.000 parques ibirapueras para comportar esse povo. E o Brasil tem 2,5% dessa população mundial. E o que nós temos em termos de seguro? Nós temos um micro modelo de participação do produto interno bruto. Isso só não vou, se a gente começar a falar em seguro rural, que é muito importante. O dinheiro do seguro rural acabou e produtores agrícolas não recebem, porque acabou. Não foi feito o provisionamento. Nos Estados Unidos, quando você perde uma safra, você recebe o seguro, um cheque vai pelo correio e você recebe imediatamente esse valor. Então, nós temos a lei de Murphy. Por que eu vou fazer o seguro? Eu quero um seguro com um prêmio barato e quero o recebimento do seguro imediatamente. Mas isso não ocorre. Hoje, as maiores seguradoras do player mundial são internacionais. Há fraude no Brasil? Sim. O Brasil é o segundo país do mundo em fraude bancária. E causa espécie, quando você pega uma demanda, os advogados do banco falam que não há fraude, que o sistema é 100% seguro. Igual as urnas que nós temos aí funcionando. Bom, mas o que eu queria detalhar nessa lei de Murphy é que, por exemplo, a organização do torneio de Wimbledon, todo ano fazia um seguro, para que, se não houvesse o torneio, você recebesse uma cobertura altíssima. E durante 40, 45 anos, era um prêmio caríssimo em libras. E a organização resolveu pensar, vamos fazer novamente esse seguro? E a maioria resolveu continuar. Quando veio a pandemia, em 2020, o torneio não se realizou e a cobertura foi liberada. Essa cobertura, senhores, tem uma noção, ela foi maior do que todos os prêmios pagos em meio século e ainda deu fôlego para o torneio se organizar por mais 30 anos. Então, é aquilo que, quando o seguro acaba, eu falo assim, eu não vou fazer mais seguro porque eu não estou usando meu seguro. Mas a primeira batida que você leva, você viu que aquilo lá realmente vale a pena. Apesar da franquia, dos aborrecimentos, dos estresses, você tem que ter o seguro de vida. Quando nós julgamos um seguro de vida, existe um falecimento, a família está toda preocupada e ocupada em receber aquele valor, e aí tem aqueles senões dos dribles que a seguradora provoca, né? Então, esse clausulado realmente tem que ser mais claro possível, porque antigamente o judiciário olhava para a seguradora como o primo rico. Paga tudo, responsabilidade é tua, não tenho nada com isso. Você está condenada e acabou. Ponto final. Depois foi aberta uma fresta para se discutir realmente se essa era a responsabilidade. Responsabilidade culposa, não objetiva. E aí nós passamos a um outro detalhamento. E hoje existe mais um diálogo, uma integração, em que você vê, de um lado, a seguradora e, de outro lado, o consumidor. Eu detesto polarização. Não vou nem para A nem para B. Eu vou pelo equilíbrio. Mas daí a gente não precisa tratar de outros temas, exceto da regulação, da regulamentação. Tem um projeto de lei aí para ser votado brevemente, que é um projeto que agrada ao partido que foi eleito, que muda radicalmente o contrato de seguro, mas o que precisa haver é o equilíbrio. E esse equilíbrio se busca por uma interpretação que os alemães dizem de razoabilidade.
Se não houver razoabilidade e bom senso, não se interpreta um contrato de seguro. A boa-fé é fundamental, mas a boa-fé dos contratantes, a boa-fé objetiva. Causa espécie, por exemplo, quando você faz um seguro prestamista, a pessoa falece e aí vem a seguradora alegar que era uma doença pré-existente. Ué, se era pré-existente, faça os exames de saúde para contratar. Então, a carga financista do seguro é o lucro, né? E nós temos que reverberar também a importância do Estado quando ele regulamenta. Uma privatização feita, me desculpem, como foi feita pelo IRB agora, não causa espécie, causa estarrecimento, porque é uma empresa que tinha que ter as rédeas do resseguro, de toda a matriz do que é prejudicial à infraestrutura. Nos Estados Unidos, nós temos o Performance Bond. O que é isso? É um contrato que existe há mais de século e que uma obra pública, se for paralisada, não importa o motivo, a seguradora é obrigada a bancar o valor para ter a sua continuidade. Ao contrário do Brasil, você vê Rodoanel, vê outras coisas com 10, 15, 20, 30 termos aditivos, né? Muda governo, a obra continua. Hoje o Brasil tem mais de 400 obras federais paralisadas. Isso não tem um sabor bom, porque precisa, tanto na esfera pública como na esfera privada, o seguro tem a sua tônica. Na esfera pública, é modular o comportamento do governante, daquele que faz, para evitar relicitação e outras coisas. Quantos aeroportos foram relicitados porque os concessionários não conseguiram, a troco da pandemia e outros problemas, atingir uma meta? Mas não é só isso. Na iniciativa privada, o seguro é fundamental. Como bem disse há pouco um dos interlocutores, ninguém sai de casa se não tem uma cobertura, se não tem uma proteção. E essa proteção está vinculada, obviamente, às instituições financeiras, que são as mais interessadas nisso. Então, nós temos seguro de vida, nós temos seguro-saúde. Por exemplo, seguro-saúde. Todos nós temos hoje um seguro-saúde e temos também o discernimento de perquirir como ele funciona, esse seguro-saúde. Porque se algum familiar, e aí você propriamente, tem um problema, a cobertura existe, a cobertura não existe, já houve uma interpretação que essa cobertura é números clausa, limitada ou ilimitada. Enfim, nós temos aí uma discussão que acaba no STJ ou no Supremo Tribunal Federal, como fez com o tema 210, que envolve só o seguro de passageiro e não o seguro de carga. Mas o Superior Tribunal de Justiça já está atingindo 2 milhões de julgados. Nós temos hoje no Brasil, mais ou menos, só no estado de São Paulo, 33 milhões de processos. Então, a judicialização é aquilo que eu chamo, ninguém ganhou, ninguém perdeu. Leva para o judiciário, porque lá nós vamos levar uma década para resolver. E fica uma década perdida, porque ninguém consegue resolver, e os problemas estruturais devem continuar. Então, a precificação desse contrato também, ele tem o problema da judicialização. Quanto mais nós discutimos, menos nós vamos resolver. E aí nós precisamos utilizar o raciocínio de Tullio Ascarelli, um dos grandes juristas italianos que vieram ao Brasil na época da guerra. Ele falava que existe um mundo de concretude segura, mas Stefan Zweig falava que esse mundo ainda é um mundo em construção. E George Orwell falava que é um admirável mundo novo. Realmente, o seguro ele tem uma forma, uma poliforma multifacetária. Então, cada um precisa compreender como ele funciona. Por exemplo, transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre. E hoje nós sabemos que o Brasil se coloca no terceiro do mundo em roubo de carga. Então, para fazer um contrato de seguro lá no Rio de Janeiro, você já vai pagar um valor do prêmio 3, 4, 5 vezes maior. Então, resumidamente, o que eu poderia dizer? Concluindo aqui a nossa fala, a nossa manifestação, o contrato de seguro é indispensável na atual conjuntura, na vida moderna, na tecnologia, das startups, das fintechs, das grandes mudanças. E a gente podia falar, quem tem seguro é firme, não quebra mais. Essa é uma experiência que havia, que o banco que tem 1 bilhão não quebra. Nós vimos quebra na subprime. E hoje nós temos o Credit Suisse balançando, um dos maiores bancos mundiais suíços, com grande instabilidade e com perda de liquidez nos mercados. O que nós precisamos é de um contrato de seguro que funcione, seja eficaz, seja ao alcance de todos, transparente e que atenda a sua finalidade. Ou seja, não haja uma dobrada de mão no momento da cobertura. Se você prolongar aquilo lá, você não tem aquela cobertura que você precisa. Ou seja, se você recebeu o valor, isso espalha
como se fosse um bálsamo para toda a sociedade. Ó, tive a cobertura foi reconhecida, foi pago, foi feita a regulação e está tudo resolvido. Então, é exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos da mediação, precisamos talvez da arbitragem, mas nós precisamos, de um lado, que as seguradoras tenham a consciência daquilo que foi contratado e do consumidor que ele haja com a boa-fé que contratou. E exatamente aí nós vamos fazer um arco de progresso para que o contrato de seguro se converta num microsistema ou num macrosistema que abrange a toda a infraestrutura. Nós trabalhamos, por exemplo, naquele calo que houve, aquele acidente da TAM, que faleceram 200 vítimas que teve aquele acidente. Muitos litígios, muitos contratos, muitas discussões, enfim, aquilo lá poderia ter sido resolvido mediante arbitragem, mas famílias e famílias foram arrasadas com um acidente daquela natureza. Então, o Brasil também precisa criar responsabilidade, precisa criar compreensão e precisa também se ajustar e sair daquela marca de Brasil em desenvolvimento. O Brasil precisa se encaixar exatamente naquilo que a Europa fala de um país grande, de um país desenvolvido, e que o seguro não seja somente encaixado como uma vertente de um pagamento dispendioso, mas sim necessário para a vida moderna e uma vida de completa incerteza. Né? Já diziam que o futuro a Deus pertence, mas o amanhã pertence ao seguro. Muito obrigado a todos pela paciência e pela compreensão. Obrigada, Carlos. E com isso a gente termina o nosso painel desta manhã de diálogos entre o mercado de seguros e o Poder Judiciário. Eu agradeço a presença de todos e tenho certeza que cada um de vocês pôde perceber da fala de cada um de nossos panelistas e do meu querido Paulo Cremonesi o quanto de oportunidade a gente tem de melhoria, mas também o quanto de desafio nós temos. Então, vou insistir aqui no nosso evento de mais discussões, que eu acho que todas as vezes que a gente tem oportunidade de conversar, é onde a gente também tem oportunidade de construir. E assim a gente consegue efetivamente impulsionar a todos nós para um futuro cada vez melhor, cada vez mais brilhante e cada vez mais gostoso para todo mundo. Um ótimo dia, um ótimo evento a todos. Obrigada. Camila, eu que agradeço, muito obrigada. Se direcione, por gentileza, todo o painel, muito obrigada também. Por gentileza, um pouquinho mais para lá, tá? Para que a foto fique bem legal. Enquanto isso, pessoal, sem mais delongas, nós vamos ter um almoço patrocinado pela T4S. Eu peço imensa gentileza que retornem para cá até às 13h10, por favor, para que a gente possa dar andamento, tá bom? Muito obrigada e aproveitem o almoço. Até mais. Por favor, podem se posicionar. Pode soltar o som. Gente, nossa...